Tudo bem? Espero que vocês todos estejam bem. Então, agora eu vou resolver alguns dos exercícios da lista. Questão número 1, né? Os alunos presenciais que também estão fazendo a questão número 1. A figura representa um azulejo dividido em 9 partes iguais. 4 dessas partes estão coloridas. Então, o que é a fração? A fração ela é composta por um numerador e o denominador. O numerador é o total de partes, então o denominador é o total de partes. Então, nesse caso aqui, vai ser 9. E aí, a parte colorida, por exemplo, são 4. Então, a representação da fração da parte colorida é 4 nonos. Agora, se fosse da parte sem colorir, era 1, 2, 3, 4, 5 nonos. Aí vai depender da pergunta, né? Então, vamos lá. Letra A. Escreva a fração que representa a parte colorida. Então, são 4 partes coloridas de um total de 9. Então, a fração que representa é 4 nonos. Então, o inteiro foi dividido em 9 pedaços. E desses pedaços eu destaquei 4, colorindo. 4 é o numerador, 9 é o denominador. Letra B. Escreva como se lê essa fração. 4 nonos. Aí vocês põem 4 nonos. Indique o numerador dessa fração. O numerador é 4. Indique o denominador dessa fração. O denominador dessa fração é o total de partes que foi dividida, 9. Escreva como se lê a fração que representa a parte não colorida. Se 4 de 9 estão coloridas, as que não estão coloridas são 5 de 9. Então, a fração que representa é 5 nonos. Fácil, né? Pessoal, a questão 2 representa a parte colorida das figuras. Então, vamos olhar para esse de rosa. Então, esse de rosa, primeiro, lembrando que a fração é o numerador, o denominador. O numerador é o número de cima, o denominador é o de baixo. O denominador é o total de partes que a figura inteira foi dividida. Então, se você olhar para esse quadradinho rosa, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 fileiras de 6 quadradinhos. 6 fileiras de 6 quadradinhos, quando eu terminar de contar, vai ter quantos? 36. Então, esse quadrado que está de rosa foi dividido em 36 pedaços iguais. Agora, vamos ver quanto está colorido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, 19 pedaços. Então, a fração que representa a letra A são 19 36 avos. 19 pedaços coloridos de um total de 36. Geralmente, quando passa de 10, a gente chama de avos. Por exemplo, 15, 11 avos, 15, 12 avos. Só porque tem alguns que recebem nome especial, como 20º, 100º. Então, aí a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Agora, vamos ver a figura da letra B. Na figura da letra B, é 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. É uma figura que tem 7 lados, né? Essa figura aqui, se você olhar esse contorno de verde, vamos ver quantos quadradinhos ela foi dividida. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 na parte de cima e 12 na parte de baixo. Então, essa figura que está de verde, ela foi dividida em 24 pedaços iguais. Desses pedaços iguais, quantos quadradinhos estão coloridos? Se eu pegar esse pedacinho de verde aqui e juntar com esse daqui, ele vai formar um retângulo aqui embaixo. Por exemplo, imagina essa parte verde de cima
aqui embaixo. Vou colocar de verde aqui, vai ficar. Então você ia ver que eu ia completar esse quadradinho aqui, esse aqui, ia formar um retângulo. Ia formar um retângulo de 3 quadradinhos mais 3, duas filas de 3, certo? Então, duas filas de 3 são duas fileiras de 3 quadradinhos, vai ser 6, né? Então vai ficar 6 24 avos. Vou colocar de vermelho. 6 e 24 avos. A fração 6 24 avos, existe uma fração equivalente a ela, uma fração que representa essa mesma quantidade. Como é que eu descubro? Eu tenho que procurar um número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Um número que divide o 6 e o 24 ao mesmo tempo é o 2, por exemplo. Aí essa fração 6 24, ela é a mesma coisa de ser a fração 3 12avos. Então a fração 6 24 avos é a mesma coisa de ser a fração 3 12avos. São frações equivalentes. Existe algum número que divide o 3 e o 12 ao mesmo tempo? Tem o 3. Então essa fração 3 12avos é a mesma coisa de ser a fração 1/4. Então, deu 1/4 da figura. A fração 6 24 avos, 3 12avos e 1/4 avos são frações equivalentes. Então, fica assim, bem fácil o exercício, né? E aí, depois nós vamos ver como é que nós vamos fazer as outras. Número 3. Substitua as letras por números para que as decomposições fiquem concretas e em seguida calcule o mínimo multicomum dos pares dos números. Então aqui o A era o número, 30 é outro, eu dividi por 2. O 30, certeza que virou 15. Então aqui eu já sei que o B é 15. Então B é igual a 15, certo? Agora o A eu não sei, o A poderia ser 9, porque aí quando você dividisse por 2, você dividiu 30, dava 15 e o A continuava 9. Ou o A também pode ser 18, porque se o A for 18, dividido por 2 deu 9. Então o A tem essas duas possíveis respostas. Aí vamos lá para o C. Eu sei que o B é 15, né? E esse outro aqui é o 9. Não dá para dividir por 2, então tem que dividir por 3. Então eu já sei que o C é 3. Então eu peguei o 15 e dividi por 3, virou 5. Então D igual a 5. E o 9 dividido por 3 dá 3. Então o E é igual a 3, certo? Então ficou 5 e 3. Aí eu dividi por 3 de novo. O 5 não divide, repete. O 3 vira 1. Agora temos o F aqui. O 3 não divide o 5. O único número que divide o 5 é o 5. Então vai ficar 1 em 1. Então daqui eu tenho que o A vai ser 9 ou 18. Não dá para saber quem que era o A. O B é 15. O C é 3. O D é 5. O E é 3 e o F é 5. Aí depois pediu para calcular o mínimo multicomum. Como é que você calcula o mínimo multicomum desses números? É só multiplicar os fatores primos que você usou. Então o mínimo multicomum vai ser 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 10, 90. 90. Então aqui eu tenho que o mínimo múltiplo comum pode ser de 39 é 90. Lembrando que eu não sei se o A é 9 ou 18, mas o mínimo múltiplo comum de 30 e 18 também é 90. O outro, a letra B, é a mesma coisa, ó. Vamos lá. Dividido por 2. Dividido por 2. Esse aqui tá melhor, porque se eu dividir por 2, o A foi dividido por 2. Então o A era 300. E 350 dividido por 2, se você fizer a conta, ó, 350 dividido por 2
2 vezes 1, 2, sobra 1, desce o 5. 2 vezes 7, 14, sobra 1, desce o 0. 2 vezes 5. Então, B é 175. E aí, agora vamos ver o C. Tem algum número que ainda é divisível por 2? Tem. O 150. Então, aqui eu vou dividir por 2. O D vai virar 75. E o B continua, que é o 175, continua 175. Dividido por 3. 75 dividido por 3 dá 25. E 175 dividido por 3, vamos ver quanto que dá? 175 dividido por 3, eu pego 17. 3 vezes 5, 15. Sobra 2. Desce o 5. 3 vezes quanto que dá 25? Não tem. 3 vezes 8, 24. Sobra 1. Então não é divisível por 3. Então só vou repetir o 175. Vamos ver se ele é por 5. Por 5 é, né? Então 25 dividido por 5 dá 5. E 175 dividido por 5? Vamos ver. 5 vezes 3, 15. Sobra 2, desce o 5. 5 vezes 5, 25. Então eu tenho aqui que o G é 35, certo? E o 25 por 5 é 5. Então eu vou dividir por 5 de novo, aí vai dar 1 e 7. O 7 não é por 5, mas é por 7. Dá 1 e 1. Então, pessoal, a gente descobriu que o A é 300, que o B é 175, que o C é 2, que o D é 75, que o E é 25, que o F é 175, que o G é 35. E aí agora eu quero o mínimo de comum. O mínimo de comum é eu multiplicar todos esses aqui. Então vamos lá, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Eu vou fazer assim, ó. Eu não preciso multiplicar na ordem. 2 vezes 5, 10, para ficar mais fácil. 2 vezes 5, 10 de novo. E 3 vezes 7, 21. 21 vezes 10, 210 vezes 10, 2100. Então, o mínimo de comum de 300 e 350 é 2100. Vou colocar aqui mínimo de comum. Mínimo múltiplo comum de 300 ou 350 é 2100. Fácil, né? Fácil não, facílimo. Questão 4. Em uma classe de 36 alunos, 2 nonos ficaram de recuperação. Esse área aqui ficou. Qual é o número de alunos aprovados sem necessidade de recuperação? Uai, em uma classe de 36 alunos, 2 nonos ficaram de recuperação. Então, primeiro eu vou calcular quanto que é 2 nonos. 2 nonos. O 2 nonos de 36 é a mesma coisa de eu multiplicar 2 nonos vezes 36. Aí eu ponho sobre 1. Aí eu multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então vai ficar 72 sobre 9. Posso simplificar por 9. Dá para simplificar por 3 também. Vai ficar 8 sobre 1, que vai dar 8. Então, 8 alunos ficaram de recuperação. Ele quer saber quantos alunos não ficou de recuperação. Tinha 36. 8 ficaram de recuperação. Então, vai ter quantos alunos que não ficaram de recuperação? 28. Resposta: 28 alunos foram aprovados sem a necessidade de recuperação.
Fácil, né? Vamos pro próximo. Numa omelete, Cássia gastou 2/3 dos ovos de uma caixa como essa. Quantos ovos ela gastou? Então eu vou ter que calcular 2/3 de quantos ovos tem nessa caixa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 12 ovos. 2/3 de 12 vamos acontecer 2/3 vezes 12. 12 vamos acontecer sobre 1. Multiplicação de fração. Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 1, 3. Dá para simplificar por 3. Vai ficar 8 sobre 1, que dá 8. Resposta: gastou 8 ovos. Muito fácil. Questão número 6. Questão número 6, simplificar a fração. Eu posso dividir, simplificar a fração, existem várias frações equivalentes, várias frações que representam a mesma quantidade. Então, para caçar uma fração equivalente, eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número ou divido. Quando a gente divide, a gente vai encontrar frações equivalentes mais simples. E aí vai chegar até na forma irredutível, que não tem jeito de simplificar mais. Por exemplo, a letra A, eu posso dividir o numerador e o denominador por 3. Aí virou meio. Meio não tem como mais simplificar, está na forma irredutível. E aproveitando, é uma fração própria, porque o numerador é menor que o denominador. A letra B. A letra B dá para simplificar por 3, que aí vai ficar 2 sobre 1, que é a mesma coisa de C2. Logo, isso aqui é uma fração aparente, porque o numerador é divisível pelo denominador. Na verdade, é um número inteiro. Letra C. Dá para simplificar por 2, por 3, por 9. Então, vamos começar por 2. Aí ficou 9 sobre... Ah, não, só dá por 2, né? Eu estou pensando aqui que é 36. Então, se eu simplificar aqui, os dois são pares, dá por 2. Então, dá 9 sobre 16. Não tem como mais simplificar, porque o 9 só é divisível por 1, por 3, por 9. O 16 é por 1, 2, 4, 8, 16. Dividir por 1 não adianta. Então, já está na forma irredutível, é uma fração própria. O 12 e o 20 dá para dividir por 2, por 4. Quanto maior o número que dividir, menos vezes você vai ter que simplificar. Então, aqui deu 3/5. A fração 12/20 e 3/5 é a mesma coisa. O 30 e o 70 dá para dividir por 10, que vai dar 3/7. Dava para dividir também por 2 e depois por 5, você ia chegar no mesmo resultado. Muita gente fala cortar um zero de cima com o de baixo. Na verdade, não é que você cortou, você dividiu os dois por 10. 18/24 dá para simplificar por 2, fica 9/12. E dá para simplificar por 3, aí fica 3/4. Se você tivesse dividido logo por 6, você já ia chegar no 3/4. Então, quando o numerador é menor que o denominador, é fração própria. Quando o denominador é maior que o numerador, ou é fração aparente ou imprópria. Se for divisível, o numerador pelo denominador, igual a letra B, é fração aparente. Se não for divisível, é fração imprópria. Vamos ver aqui. O 90 e o 12 dá para simplificar por 2. Aí fica 45 sobre 6. Dá para simplificar por 3. Aí fica 15 sobre 2. Não dá para simplificar mais. Então, isso aqui, o numerador não é divisível pelo denominador. Isso aqui é uma fração imprópria. Porque o numerador, mesmo na forma irredutível, o numerador fica maior que o denominador. 88 por 110. Dá para simplificar por 2. Aí vai ficar 44 sobre 55. Não dá por 3, não dá por 5, mas se você se esforçar, você vai ver que dá para simplificar por 11. Aí fica 4/5.
é uma fração própria. O 81 e o 108 dá para dividir por 3, porque 8 mais 1, 9, 9 é por 3, dá 27. 108 por 3, 1 mais 0 mais 8 dá por 3, dá 9, que é por 3, então 108 também é uma regra. Então eu vou dividir 108 por 3. 3 vezes 3, 9, sobra 1, desce o 8. 3 vezes 6, 18. Então dá 36. Dá por 3 de novo. Aí fica 9 sobre 36 dividido por 3 vai dar 12. Dá por 3 de novo. Vai ficar 3 quartos. Tá? Muito fácil, né? Vamos ver outra agora. Qual é maior? Uai, maior é 1 de 3 pedaços ou 2 de 3 pedaços? 2 de 3 pedaços. Hein? É maior, porque se você fizer a fração, essa aqui é a fração 1/3 é isso aqui. 2/3 é os dois, então 2/3 é maior. Quem que é maior? 9 onzeavos ou 3 onzeavos? Vai 9 onzeavos. 9 pedaços de 11 é maior do que 3 pedaços de 11. Observe as figuras e efetue o próximo exercício, né? A 7 então era fácil. Quem é o maior? Já escolhemos. Questão 8. Observe as figuras e efetue operações com as frações. 2 sextos mais 3 sextos. Uai. 2 sextos. Cada pedaço é um sexto. 2 sextos mais 3 sextos dá 5 sextos. Porque você pega cada pedaço é um sexto. Então aqui dá 2 sextos mais 3 sextos dá 5 sextos. Eu tinha 3 quintos, tiro 1 quinto, vai sobrar quanto? 2 quintos. Então só pode somar ou subtrair frações com o mesmo denominador. Repete o denominador e resolve os numeradores. O senhor Quintino está pintando o muro de sua casa. No primeiro dia ele pintou 4 décimos do muro. No dia seguinte, 5 décimos do muro. Então ele pintou 4 décimos, depois ele pintou 5 décimos. Ao todo ele pintou 9 décimos. Somar frações, repete o denominador e resolve os de cima. Que parte do muro ele pintou nesses 2 dias? 9 décimos. Que parte do muro ainda falta pintar? Uai, se ele já pintou 9 de 10 pedaços, falta pintar 1 de 10 pedaços. Questão 10. Escreva o produto que representa que a situação sugere. Uai. Aqui tem 2 partes coloridas de quantos? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então isso aqui é uma coisa de ser 2 sétimos vezes quanto? Vezes 3, porque são 3 2/7. Aí vai ficar sobre 1. Primeiro eu vou colocar aqui essa multiplicação. Se eu quisesse resolver, vai ser a mesma coisa de ser 2/7 vezes 3 sobre 1, que vai dar 6/7. E é mesmo, ó. Cada pedacinho desse aqui é 1/7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 sétimo, 1 sétimo, 1 sétimo, 1 sétimo, 1 sétimo. Ou seja, pode ser 2 sétimos vezes 3, porque tem 3 desenhos. Se você contar, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 sétimos. Então, fácil até mandar parar. Então, pessoal, essa aí fecha essa lista, tá? Então vocês podem ir fazendo com calma, pode fazer 2 exercícios por aula, tá bom? 1 exercício por aula. E essa semana eu vou resolvendo presencial essa lista inteira. E aí, quem quiser já adiantar, pode ir adiantando. Copiar e responder no caderno, tá? Então vamos lá.